2 Coríntios capítulo 11, verso 3 diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O termo evangelho significa literalmente boas novas. Quando passamos a compreendê-lo como ele é, o evangelho se torna para nós motivador e inspirador em nossa caminhada cristã. Quando Jesus ensinava as multidões, ele transmitia a mensagem de boas novas de forma simples, objetiva e clara. Mesmo quando fazia uso de parábolas, Jesus falava do cotidiano das pessoas, e sua preocupação era que o mais simples, desde que estivesse com o coração aberto, pudesse entender os seus ensinamentos. O problema é que muitas vezes complicamos aquilo que é simples. A palavra de Deus afirma que Jesus é o pão da vida, talvez para que todos pudessem entendê-lo de forma clara. Mas alguns, quando falam de Jesus e do Evangelho, conseguem complicar tanto a ponto de impedir que as pessoas simples e humildes o compreendam. Por isso, o apóstolo Paulo alerta aos coríntios para que não se apartassem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. E esse mesmo alerta se aplica a nós nos dias de hoje. Precisamos resgatar a simplicidade da linguagem bíblica e evitar o evangeliquez, a fim de alcançarmos os não crentes, visto que eles precisam compreender a doutrina do Evangelho para serem salvos. Mas nós não podemos confundir simplicidade com superficialidade, porque da mesma forma que Jesus mostrava a simplicidade do Evangelho, ele sempre deixou claro que ser um seguidor do Evangelho era algo poderoso, tremendo e transformador, e que exigia seriedade e compromisso daqueles que o recebessem. No mesmo versículo em que Paulo alerta sobre a necessidade da simplicidade, ele fala também quanto à pureza. O sentido da pureza é de que algo que não foi contaminado, misturado e corrompido. Significa que o Evangelho de Cristo é simples, mas é único. Esse Evangelho não aceita mistura nem mudança. Se você é um seguidor de verdade do Evangelho, a palavra de Deus, por mais simples que seja, será única, suficiente e absoluta na sua vida. É triste constatar que muitos transformam a simplicidade do Evangelho em permissividade do Evangelho. São essas pessoas que pregam o falso Evangelho da porta larga e do caminho largo, ao invés do Evangelho da porta estreita e do caminho estreito. Não caia nesse engano, pois o mesmo texto afirma que o resultado será a perdição e a destruição. A mensagem para sermos salvos é simples e clara. Só depende da nossa confissão e fé em Jesus, conforme Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Da mesma forma, a mensagem para se tornar um discípulo de Jesus também é simples, mas exige compromisso e entrega. Mateus 16:24 diz assim: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não podemos apenas aplicar a parte da Bíblia que nos interessa e desprezar aquilo que não nos interessa. Se o Evangelho tem sido complicado demais para você entender e seguir, é provável que a sua mente esteja confusa, pois tem se enchido com aquilo que não edifica. Busque ao Senhor em oração, medite na sua palavra e peça que o Espírito Santo te ajude a entendê-la. Fazendo assim, certamente o Evangelho se tornará simples para você, mas também poderoso na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.